Olá, olá! Seguindo aqui a nossa saga de comentar o livro do Christopher Lasch, A Revolta das Elites e a Traição da Democracia. Eu vou mencionar hoje, tentar ser bastante breve, comentar o capítulo 8, já que falamos, né? Já que começamos o livro, vamos seguir comentando o livro na totalidade, né? Acho que já ficou claro para quem tiver interesse a tese principal de como as elites, né, se afastaram do povo e isso acabou gerando uma traição, né, ao próprio conceito de democracia. Quem tiver interesse, os vídeos sobre o comentário dos outros capítulos estão lá no canal do YouTube Renato Martini. E agora eu vou comentar, né, brevemente a decorrência, que já estamos na segunda parte do livro, e o aspecto que ele menciona da educação, né, que é um tema tão urgente na América do Norte como aqui, né? Uma visível decadência e problemas estruturais que a educação atravessa. O título do capítulo é As Escolas Públicas, Horace Mann e a Investida à Imaginação. Horace Mann foi um ativista, né, pela educação, ele foi responsável presidiu o Conselho de Educação em Massachusetts e teve todo um projeto de expansão, lutou, tem importância, né, pela expansão da escola pública, né? Então a ideia de que a educação deve se universalizar, isso foi um componente importante nesse projeto. E isso aconteceu nos anos 30, 40 do século XIX, né? E quando se colocam esses temas, e então ele vai fazer o diálogo, né? Trazendo para nós esse personagem histórico e que foi muito importante. Inclusive andei vendo, né? Tem trabalhos, inclusive da influência dele até no Brasil, em outras regiões, né, na sua concepção educacional. Então, no que pese toda essa importância, aqui há uma certa crítica à seguinte visão, né, de confundir um pouco escolarização com educação, né? Então a proposta era que houvesse esta expansão educacional, mas que a educação fosse algo mais asséptico possível, né? Assim, mais que despertasse nas pessoas o mínimo das suas paixões, etc. Uma coisa mais técnica, tentando trazer para a criança um conteúdo muito específico, né? E tudo mais. E rompendo um pouco com uma visão anterior, né? Mesmo a visão histórica, né? Da disciplina da história mesmo, né? Da visão mitológica de um passado norte-americano, dos heróis, das conquistas, da guerra, das guerras, etc. Isso tudo devia ser o mais amortecido possível e tentar trazer para as pessoas uma visão do que é o certo, o que é errado, né? Uma visão de que muito baseada na ideia de construir algo que combatesse a pobreza, trouxesse a tolerância, a igualdade, inclusive nessa proposta de incorporar, achando que até inclusive as mulheres tinham mais condição pedagógica, né, nesse trato educacional, né, e etc. Então, aqui havia toda uma crença nessa educação formal. E, num certo sentido, isto é importante.
expansão, né? Ah, a ideia de que se pudesse trazer assim uma educação muito com componente técnico, muito com componente científico, né? Inclusive questionando muito a ideia inclusive da educação religiosa, etc., né? Que trouxesse muitos valores carregados de uma moralidade e etc. E como eu disse, aqui até uma ideia de que devia se diminuir o componente imaginativo, né? Aquela coisa baseada nos heróis, nas guerras, etc. E contrapor a isso uma coisa mais ah, ah, que a sala de aula não seria um tribunal, né? Ela seria mais algo para trazer um conhecimento mais específico, etc. Mas isto também propunha, né, uma expansão da escola com a escola pública como um monopólio, né, no Estado e eliminação simples, pura, simples e puramente de outras escolas que existiam, que eram escolas mais comunitárias, né? Que eram escolas muito específicas, uh, de bairros, etc., com caráter específicos, com uma certa linha ideológica, política, seja, e tudo isso ser sobreposto por uma educação mais pública, né? Laica e etc. Então, era até o Maqui, ele mostra uma certa crítica, né, da educação que contribuía para a dissidência, ou seja, para o debate, né? Ele achava que, inclusive diminuindo o componente político, ele achava que não devia entrar esses componentes. Ele descreve, o Orson descreve, né, como a política impregnava muitas vezes a vida das pessoas, tal, mas olhava isso não como um aspecto positivo, mas como um aspecto negativo, né, que gerava muito confronto, etc. Então, era um mundo, segundo nos mostra o Leste, né, o mundo perfeito na ideia do Man, era onde todos concordavam entre si, né, uma cidade celestial onde os anjos cantavam uma única melodia. Ou seja, você tentar diminuir os aspectos de divergência, de turbulência que pudessem acontecer. Acontece que, passado, eu estou sendo bem breve, né, como mencionei no início, né? Mas assim, o capítulo é até curto, mas o problema é que ao trazer a educação para um contexto contemporâneo, que ele analisa no final do século passado, ele vai resgatar justamente que isso não é ocasional, mas ele vai tentar trazer onde está o erro histórico, né? O que acabou acontecendo por melhores intenções que o Horace Mann tivesse, né? Porque ele acabou sendo uma referência, até pela situação educacional, naquele contexto lá do século XIX, e por mais que ele pensasse, né, um grande benefício que o processo de escolarização traria, né, que aqui chama-se o processo de educação, porque nós vimos, é importante lembrar que nós vimos anteriormente, em muitos capítulos, que para o Leste a educação não é necessariamente um espaço que se dá na formalidade, na escola, né? Se dá pela própria vida e é justamente o que ele reclama é da ausência desses espaços, seja a praça, a comunidade, paróquia, etc., que esses espaços que traziam uma concepção educacional de virtudes, né? Honestidade, coragem, etc., que eram disponibilizados pela própria vida, pelas próprias relações. Então, essa ideia de uma educação mais asséptica e que
mais baseada na tolerância de até, por exemplo, um livro mais voltado para criança. A criança não deveria ter contato com uma literatura adulta, né? Não, tem a fase certa para ler certos autores, tal. Mas ele questiona muito isso, né? E toda essa estrutura que foi criada nesta concepção, ele termina nos mostrando, é, é claro que ele não, ele diz, né, que claro que o Ossman não ficaria feliz com o que se vê na educação hoje, né? Não está culpabilizando, pelo contrário, ele estaria horrorizado. Mas, segundo o Lesch, o que aconteceu? Que nós incorporamos o pior daquela concepção que ele tinha sem perceber o que havia de melhor. Então, por exemplo, ele propunha lá uma profissionalização. Os profissionais que deviam ser muito profissionalizados, só profissionais tratassem, que educassem, né? Uma extrema profissionalização, mas tentando ali levar a ideia do educador como uma vocação honrosa. E não foi isso que aconteceu. Então eu vou ler um trecho de, de como a perda está, inclusive, dessa imaginação, né? Porque não permitiu as crianças tomarem contato com esferas que não fossem do próprio contexto da idade, não falar de guerras, de heróis, e diminuir, portanto, até a imaginação, criou uma certa série de problemas. Mas eu vou ler o trecho que eu acho que muitos vão identificar o que ele aponta aqui como problemas sérios em relação, inclusive, à educação contemporânea, mas que veio lá dessa. Está num germe histórico, no momento em que houve essa expansão e a concepção que foi dessa expansão educacional, nesse monopólio da escola pública, inclusive naquele momento. E diz ele, né, então, que profissionalizamos o ensino ao estabelecer requisitos elaborados para se tornarem certificados oficiais, mas não conseguimos ser bem-sucedidos ao institucionalizar a apreciação de Mann a respeito do ensino como uma vocação honrosa. Criamos uma ampla burocracia educacional sem elevar os padrões acadêmicos ou aperfeiçoar a qualidade didática. A burocratização da educação tem um efeito oposto ao minar a autonomia do professor, substituindo o juízo dos administradores pelo dos professores. E sem saber, desencorajando as pessoas com o dom do ensino a não entrarem de forma alguma na profissão. Então, essa coisa de que a educação ela saiu muito mais dessa autonomia do professor e nós sabemos toda a estrutura burocratizada que existe na educação, né? Muito mais dos administradores, etc., do que da própria autonomia do professor, né? Seguimos o conselho de Mann ao desestimular os tópicos puramente acadêmicos, mas o resultado foi a perda do rigor intelectual, que não foi devidamente equilibrado com uma melhoria da capacidade escolar de alimentar os traços de caráter que Mann considerava tão importantes: autoconfiança, cortesia, capacidade de aceitar uma gratificação. A redescoberta periódica de que o treinamento intelectual foi sacrificado em função de habilidades sociais levou a uma ênfase equivocada na pura dimensão cognitiva da educação, que tem como lacuna até mesmo a percepção redentora que Mann dava à dimensão moral. Compartilhamos a desconfiança de Mann a respeito da imaginação e a sua concepção estreita da verdade, insistindo que as escolas deveriam se afastar dos mitos, das histórias, das lendas, mantendo-se firme nos fatos. Mas ao alcance da permissividade desses eventos é algo muito mais pateticamente limitado hoje
do que era na época do pai fundador da escola pública, né? Então, como pai. E continua. Acho que está dando para, né, as palavras dele, perceber esse diagnóstico, que traz muitas das questões contemporâneas. A história deu lugar a uma versão infantilizada da sociologia, obedecendo aos princípios equivocados de que o modo mais rápido de estimular a atenção das crianças é ficar mais próximo do que há em casa, suas famílias, suas vizinhanças, as indústrias locais, a tecnologia das quais eles dependem. Uma suposição mais sensível seria de que a criança precisa aprender a respeito de lugares distantes e tempos antigos, antes de terem conhecimento a respeito das suas cercanias. Eu sempre, fazendo um parênteses aqui, né, eu sempre me questionei um pouco essa ideia, isso é até senso comum na educação, né, de que assim, o professor deve trazer o ensinamento a partir da própria realidade do aluno. Quantos já não ouviram isso, né? Eu sempre me questionei. Não que isso não deva acontecer, isso acontece naturalmente. É claro que você vai tratar da realidade dele, da onde ele veio, né? da situação que o cerca. Mas eu sempre me questionei isso, mas limitar isso, assim, é como se o professor não tivesse uma contribuição a trazer outros elementos. E educação se dá pela própria condição dele, né? Então, se ele é alguém que está vinculado à terra, você fala alfabetiza a partir da, da terra, né? Da questão dos hábitos dele, da cultura dele. Mas, isso eu sempre me considero, mas é uma visão que empobrece, porque o impede de ver que além da terra que ele está, né? Estou dando um exemplo, tem um mundo, tem outras coisas, tem outra realidade além daquele experimenta, que ele vivencia. É, então, só esse parênteses, né? História, então, é, uma suposição de que as crianças deveriam aprender mais do que os lugares em que elas estão, né? Uma vez que a maioria das crianças não tem oportunidade para viajar fora do país, e uma vez que a viagem do nosso mundo não são, de qualquer maneira, algo que amplie nossos horizontes de consciência. A escola pode providenciar um substituto, mas isso jamais acontecerá se ela se apoia à noção de que a única forma de motivá-las é expô-la a algo com que já estão familiarizadas, ou algo que nunca foi aplicado em suas próprias vidas, né? Então essa ideia, você deve motivar a criança, tal, mas a partir daquilo que ele conhece, que ele está motivado, ou seja, você tenta adequar a educação a uma realidade, né? Que ele já conhece. Então, então se for diferente do que ele está acostumado, então isso não vai aprender tanta educação, não vai se interessar, não vai aprofundar. É mais ou menos isso que aconteceu, né? Um certo empobrecimento, mas é uma discussão, uma questão para ser debatida, discutida, né? Inclusive, se quiserem, inclusive, fazer comentários, questionar, né? Fiquem à vontade aí na área de comentários, etc. Mas, finalizando, né? Essa não é o cerne principal do livro, mas eu achei por bem tocar todos os pontos, né? Vamos de cabo a rabo aqui com esse instigante livro. Finalizando, último parágrafo do capítulo. Como Man, acreditamos que o ensino escolar acreditamos que o ensino escolar é uma panaceia para tudo que nos aflige. É isso que eu também, né, assim, nós acabamos acreditando que a educação é uma panaceia para todos os problemas, né? Os contemporâneos deles asseguram que as boas escolas poderiam erradicar o crime e a delinquência juvenil, acabar com a pobreza, transformar as crianças desprezadas e abandonadas em cidadãos úteis e servir como grande protetor que igualaria os ricos e os pobres. Eles seriam mais bem-sucedidos se começassem com um conjunto mais modesto de expectativas. Então, está questionando essa escola de educação, né? Então, você vai acabar com a criminalidade,
o sistema educacional acaba com a desigualdade, as pessoas se tornam mais tolerantes, né? E ele questiona dizendo o seguinte: eles seriam bem mais sucedidos se começassem com um conjunto mais modesto de expectativas. Se há uma lição que podemos esperar ser aprendida nos 150 anos depois que Horace Mann comandou o ensino público de Massachusetts, é que as escolas não podem salvar a sociedade. O crime e a pobreza ainda estão entre nós, e a lacuna entre os ricos e os pobres continua a crescer. Enquanto isso, nossas crianças, mesmo quando jovens adultos, não sabem ler e escrever. Talvez tenha chegado o momento, se é que ele já não se foi, de ter que começar tudo de novo. É assim que ele termina esse instigante capítulo com esse parágrafo que eu não vou comentar, porque senão a gente se estenderia por muito tempo aqui, mas é isto, né? Com essa conclusão, o Lash termina mais um capítulo do livro A Revolta das Elites e a Traição da Democracia. Obrigado pela atenção, até a próxima, continuamos futuramente.